Bom dia a todos e todas. Meu nome é Maili, sou a diretora de Seguridade aqui na Enerprev. Espero que todos estejam bem com saúde. Iniciaremos agora mais uma live para um público mais específico, que são nossos aposentados e pensionistas que migraram do Plano PISAP Bandeirante ao Energias do Brasil. Migração essa que ocorreu lá em novembro de 2020 e planos estes com características completamente diferentes e sentimos a necessidade de estarmos aqui com vocês hoje explicando, relembrando essas regras para que possam entender cada vez mais sobre o plano e administrar assim o seu patrimônio com mais eficiência. Indo para a agenda do nosso evento, iniciaremos abordando as principais diferenças entre planos de benefício definido, que é o caso do PISAP Bandeirante, e planos de contribuição definida, que é o caso do Energias do Brasil. Falaremos também um pouquinho do funcionamento do Plano Energias do Brasil, os perfis de investimento existentes. Nesse item teremos a participação do nosso diretor financeiro, Anderson Guimarães. Na sequência, traremos também as novidades que estão por vir agora em 2022 e também teremos uma agenda no nosso evento para respondermos as perguntas que vocês poderão encaminhar durante o nosso evento de dúvidas. E nesse item teremos também a participação do nosso gestor do atendimento, Leonardo Cruz. Iniciando aqui nossa agenda, vamos falar um pouquinho das principais diferenças entre planos de benefício definido e contribuição definida. Recapitulando, a migração do plano PISAP Bandeirante, que é um plano de benefício definido, ao plano Energias do Brasil, que é um plano de contribuição definida, foi feita lá em novembro de 2020, e naquela época vocês entenderam o funcionamento e optaram pela migração. Então, aqui eu trouxe algumas características para a gente relembrar as principais diferenças entre esses planos. E vamos, então, começar pelo plano de benefício definido, tá? Então, o plano de benefício definido, o valor do benefício, ele já é pré-definido, ele é calculado atuarialmente. O que significa isso? Significa que no cálculo do seu benefício, o valor é determinado em função dos seus dados cadastrais, sua expectativa de vida e também da expectativa de vida do seu grupo familiar, ou seja, quem vai receber este benefício após o seu falecimento. Esse tipo de benefício ele é pago vitalício, ou seja, no momento que você falecer, seus beneficiários continuarão recebendo esse benefício até o falecimento do seu beneficiário. Ou se você não tiver beneficiário, seu benefício é encerrado no momento do seu falecimento. O reajuste desse tipo de plano, ele é anual por indexador do plano, um índice de mercado definido em regulamento, que no caso do plano PISAP, até março de 2022 era o IGPDI, e a partir de abril passa o IPCA, porque foi feita também uma troca desse indexador. E nesse tipo de plano a gente tem riscos de déficits, ou seja, como a gente precisa, o plano precisa arcar com todos os custos desses benefícios vitalícios, o plano precisa ter condições para pagamento de todas as suas obrigações. Então, quando o plano não possui dinheiro suficiente para arcar com todas essas obrigações, a gente fala que esse plano encontra-se deficitário. E se esse plano estiver deficitário, há necessidade de complementar aportes de contribuições para equacionar esse déficit. Então, quando houver essa necessidade, essa conta também ela é dividida tanto entre participantes quanto patrocinador. Por um outro lado, se o plano possuir dinheiro suficiente para arcar com todas as suas obrigações e ainda houver uma sobra desse dinheiro, pode haver distribuição desse superávit, dessa sobra de dinheiro, que também será distribuída tanto entre os participantes quanto patrocinadora, tá? Então, essas são as principais características deste tipo de plano de benefício definido.
Já o Plano Energias do Brasil, um plano de contribuição definida, ele é um plano mais moderno, mais flexível e que permite que você gerencie o seu saldo, o seu patrimônio da forma que você quiser, tá? Então, o valor desse benefício, ele é calculado com base no seu saldo de contas. Então, quanto maior o seu saldo de contas, maior será o seu benefício. Relembrando um pouquinho a migração do PISAP ao Energias, tá? Então, quando vocês optaram pela migração, vocês tinham um benefício que vocês recebiam no plano PISAP. Então, a partir desse valor de benefício, foi calculada uma reserva matemática. O que é essa reserva matemática? Esse é um montante necessário para pagar aquele benefício vitalício até o seu falecimento, até o falecimento dos seus beneficiários. Então, esse valor de reserva matemática foi aportado no Plano Energias do Brasil, lá em novembro de 2020, e esse se iniciou o seu saldo de contas, tá? Num plano de contribuição definida, cada participante tem um saldo de contas individual em seu nome, tá? Então, os benefícios serão pagos com base nesse saldo de contas e aí até que esse saldo de contas, enquanto vocês tiverem esse saldo de contas. Então, o benefício só é encerrado quando esgotar o seu saldo de contas. Nesse tipo de plano, o reajuste ele é mensal pela rentabilidade dos investimentos. Então, vocês receberão essa rentabilidade de acordo com o perfil de investimento que você escolheu. E também você pode escolher como você quer receber esse seu benefício. Então, você pode optar por um valor fixo mensal, um prazo determinado ou um percentual desse seu saldo. E o mais importante, esse tipo de plano faz com que você tenha um patrimônio que será administrado por você e você irá recebê-lo e investi-lo da forma que você quer. Então, se você falecer, os seus beneficiários continuarão recebendo esse seu saldo, e no caso do falecimento dos seus beneficiários, se houver ainda saldo, esse valor será pago aos herdeiros legais. Então, é a continuidade do seu patrimônio. Lá também na migração, quando vocês optaram pela migração, vocês optaram também pelo regime de tributação. O regime de tributação é uma escolha que vocês podem fazer num plano de contribuição definida, que vocês escolhem como quer que o imposto de renda seja calculado. Então, a gente tem duas tabelas onde vocês fizeram essa opção. Então, a primeira tabela é o regime progressivo, tá? Essa mesma tabela progressiva é a mesma que era aplicada no plano PISAP, um plano de benefício definido, então vocês estão um pouco mais acostumados, tá? É aquela tabelinha por faixas que, dependendo do valor do seu benefício, é aplicada uma alíquota do imposto de renda. Nessa tabela também é possível fazer algumas deduções, então pode ser abatido da base tributável os dependentes ou a isenção de 65 anos, tá? O imposto de renda dessa tabela, ele é compensável, ou seja, no momento que você for enviar sua declaração de ajuste anual, esse valor da Enerprev que vocês receberam da Enerprev será somado aos demais rendimentos que vocês possuírem, e o imposto pode ser, vocês poderão ter imposto a restituir ou a pagar. Já o regime regressivo, o imposto de renda, ele é definitivo, exclusivo, ou seja, independente que você tenha outros rendimentos, esse imposto calculado na Enerprev, ele não é compensável. Então, você não terá imposto de renda a pagar ou a restituir, tá? Ele é uma tabela que se inicia em 35% e vai decrescendo até a alíquota mínima de 10% de acordo com o tempo de permanência de cada aporte de contribuição, tá? Temos uma exceção apenas para benefícios de invalidez e pensão por morte, onde a alíquota máxima de imposto de renda será de 25%, tá? Somente uma ressalva. Lembrando que a migração aconteceu em 11 de 2020. Então, em 11 de 2020,
foi o primeiro aporte do seu saldo de contas no Plano Energias, então essa alíquota se inicia em 35% e ela vai decaindo a cada 2 anos de acordo com o tempo de permanência desse seu saldo, tá? E como que será... Só um minuto. Como que será pago o seu benefício? Vocês também fizeram essa opção lá no momento da migração de como vocês gostariam de receber o seu benefício. Mas essa opção vocês podem alterar a cada semestre. Então, nos meses de junho e dezembro, vocês podem realizar a alteração de recebimento do seu benefício, como também a questão do perfil. O perfil de investimento também vocês optaram lá na migração, mas a cada semestre, também nos meses de junho e dezembro, vocês podem realizar a troca do seu perfil. Então, no Plano Energias, temos 3 opções de renda, tá? A primeira delas é a renda por prazo certo, onde vocês vão indicar o período que vocês querem receber aquele benefício. Então, no mínimo, 5 anos, e a renda mensal, ela é atualizada pelo retorno de investimentos, tanto positivo quanto negativo, de acordo com o perfil que você escolheu. A próxima renda é a renda sobre percentual sobre o saldo, onde vocês vão escolher no mínimo 0,1% até 2,5% do seu saldo. E a última renda é a renda em valor fixo, onde vocês poderão determinar e informar qualquer valor que vocês queiram receber, desde que esse valor não seja superior a 2,5% do seu saldo. E aqui eu reforço a importância de vocês acompanharem a evolução do seu saldo, as rentabilidades dos investimentos, para que vocês possam planejar até quando desejam receber esse benefício, porque os benefícios são pagos enquanto houver saldo no plano. Agora iremos falar um pouquinho mais sobre perfis de investimentos no Plano Energias, com o nosso diretor financeiro, Anderson Guimarães, e na sequência eu volto aqui com vocês para falarmos um pouco das novidades que estão por vir agora em 2022. Anderson, bom dia, a palavra é sua. Bom dia, Mai. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Como a Mai falou, né, quando o participante optou pela migração do plano BD, que é o PISAP, para o plano CD, Energias do Brasil, ele tem ali algumas vantagens, enfim, pode ter algumas desvantagens dependendo do ponto de vista, mas tem 2 pontos que eu acho importante ressaltar aqui, porque ele passa a fazer a gestão, né, ou ter alguma responsabilidade sobre a gestão do patrimônio que ele agora adquiriu. E esses 2 pontos, eu vou falar rapidamente aqui. O primeiro, você escolhe um perfil de investimentos. Então, assim, rapidamente, nós temos 3 perfis de investimento. O FIX, que é um investimento mais conservador, ele está totalmente aplicado em títulos públicos federais e títulos privados de baixo risco. Então, ele tem menor risco de rentabilidade negativa, pouca volatilidade, porém, como ele tem menor risco, ele também tende, no longo prazo, a ter menor retorno. Não posso afirmar isso, mas é o que historicamente acontece. Para aquele participante que tem um perfil um pouco mais não tão avesso a risco, a gente tem o perfil Mix 15, que seria um perfil moderado. Então, ali eu já tenho 15% em renda variável, tenho uma renda fixa um pouco melhor estruturada, mas também tem um pouco mais de risco de volatilidade. Tem mês que a rentabilidade acaba dando negativo. Porém, acho que a gente sempre tem que falar que quando eu falo de fundo de pensão, né, de aposentadoria, nesse caso aqui de um plano CD, a gente está falando de investimento de longo prazo. Então, você nunca pode analisar a rentabilidade em um mês, num trimestre. Você até acompanha, olha, mas para você saber se está bom ou se está ruim, você tem que olhar pelo menos 12 meses, 24 meses. Enfim. E aí a gente tem, por último, o Mix 30, que aí já é um pouco mais arrojado, porque eu dobro, né, o capital ali no que a gente chama de segmento de risco, que é
eu vou de 30% para 30% do meu rendimento. Então, por exemplo, quando você pega nesse começo de ano que a bolsa está bem, né, rendeu aí bastante, mais perto de 15%, eu ter 30% do meu patrimônio investido num segmento que está rendendo bem, todo mundo gosta, mas quando a bolsa está menos 15%, tem os dois lados da moeda. Então, por isso que eu sempre falo para a gente olhar aí a longo prazo. Um outro ponto que tem que ser percebido aqui é que esses investimentos de maior risco, o aposentado, em tese, ele saca ali um pedaço do patrimônio dele, que é agora o benefício dele. Então, quando o mercado está mal, você acaba sacando mesmo com a rentabilidade baixa. Você não tem tempo de recuperar daquele pedaço que você saca. E isso você precisa levar em consideração na hora de tomar a sua decisão. Lembrando que você pode migrar de perfil a cada 6 meses. Então, você pode ir para o 30, depois você pode voltar para o fixo, você pode ir para o 15, você pode, né, enfim, transitar entre os perfis aí de acordo com o que você entender ser a melhor opção para você. Vai, próximo, por favor. Só alguns pontos de reflexão que são sempre bons, né? Avaliar a sua tolerância a risco. Então, como você fica apreensivo, nervoso, quando a bolsa deu negativa e você está no mix 30 e então a sua tolerância a risco você tem que levar em consideração. A sua opção deve refletir as suas características, né, e o seu momento de vida. É muito comum a gente atender um participante e falar, mas o meu amigo, mas assim, de repente, você pega e fala assim, olha, o meu orçamento doméstico, ele depende 100% desse benefício, e o do seu amigo, ele tem um outro fundo de pensão, a mulher dele também é aposentada e também tem fundo de pensão, ele recebe um aluguel. Então, assim, nem se der uma rentabilidade muito negativa no nosso plano, isso não vai afetar ele da mesma forma que afeta você, porque todo o seu dinheiro está aqui, nele ele tem outras fontes de renda. Ou o contrário também, né? Então, assim, não se baseie pelas escolhas de outras pessoas, é um ponto que a gente sempre gosta de enaltecer aqui e pedir para vocês avaliarem, porque o que é bom para você não necessariamente é bom para o seu colega e vice-versa. Não haja por impulso, lembre-se que esse é um investimento de longo prazo. Aquilo que eu disse, se usarmos o exemplo aqui recente da pandemia, em maio de 20, a Bolsa caiu de 115, 120 mil pontos em janeiro para 60. Então, assim, o patrimônio de renda variável ele tinha perdido 50% do valor. Se você vai lá nesse momento e migra, você acabou de realizar, você vendeu renda variável a 60 mil pontos e comprou tudo em renda fixa. Só que no final do ano ele já tinha voltado, já tinha recuperado muito disso. Então, sabendo que você está no investimento de risco e que deu uma rentabilidade negativa, talvez você tenha que considerar que você não realizar esse prejuízo, né, não migrar no momento de baixa, talvez seja a melhor opção. Você dá tempo para essa rentabilidade negativa se recuperar, esse investimento se recuperar aí. Isso leva tempo, não é um trimestre, tá? E sempre também dizendo, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, não é porque a bolsa agora está dando 130 mil pontos, não está, mas é só um exemplo. Agora vai todo mundo para o Mix 30, aí ela cai, vai todo mundo para o Fix, enfim. Dá uma analisada, dá uma pesquisada, uma estudada, enfim, antes de sair fazendo a migração é bastante importante. Próximo, Mai, por favor. Um outro ponto, né, o segundo ponto que eu acho que é importante a gente trazer aqui para vocês agora, que fazem a gestão do seu próprio patrimônio, é a quantidade de dinheiro que você está sacando. Porque, como a Maili bem colocou lá no começo, você tinha uma renda vitalícia, e essa renda vitalícia por trás tem um cálculo que se converteu num patrimônio. Assim, você se aposentou com 60, se você viver até os 100, você tinha uma renda vitalícia. Aqui você não tem essa garantia. Por outro lado, também, se você se aposentou com 60 e 2 meses depois você veio a falecer, e se você, no caso, era viúvo e seus filhos estão todos casados, no caso do plano BD, seu benefício tinha se encerrado. No caso do plano CD, existe aí uma continuidade desse patrimônio para sua família, independente de situação, né? Então, é bom você fazer a gestão desse patrimônio adequadamente. Então, aqui eu uso o exemplo. O participante que começa
com 300 mil reais. Na opção 1, ele vai sacar 0,50, né? E na opção 2, ele vai sacar 0,70. A rentabilidade é a mesma para os dois, tá? Então, é 0,75 no primeiro mês, 0,95 no segundo, 0,46 no terceiro, e no quarto, deu uma oscilada ali e foi negativo 0,15. Tá? Próximo slide, Mike, por favor. Então, assim, aqui eu tenho as mesmas informações do slide anterior. 300 mil, sacando 0,50, as rentabilidades são as mesmas aqui. Na opção 2 também, os mesmos 300 mil, 0,70 é o saque, e as rentabilidades são iguais. O que acontece no primeiro caso? Se eu tenho 300 mil e falo que eu quero sacar 0,50%, o meu benefício no primeiro mês, no mês 1, vai ser de R$ 1.500. Mas a rentabilidade vai ser de 0,75. Então, eu tenho uma rentabilidade maior do que eu estou sacando. O que aconteceu? Rendeu 2.250. Qual que vai ser meu patrimônio? Os 300 mil inicial, menos o que eu saquei, mais o que rendeu. No final do primeiro mês, eu tenho 300.750. Ou seja, mesmo eu tendo efetuado um saque, o meu patrimônio ao final do primeiro mês, ele é maior do que o meu patrimônio inicial. Por quê? Porque o meu saque ele foi menor do que a rentabilidade. No segundo mês, também o meu saque é menor que a minha rentabilidade. Então, ele rende 2.800, eu saco agora, mesmo não mexendo no percentual de saque. Continuando no 0,50, agora é 1.503, é um pouquinho maior que o mês anterior. E o meu patrimônio final, né, ao final do segundo mês, 302 mil. Então, nota que o meu patrimônio está crescendo mesmo eu efetuando saques. Só que a rentabilidade, ela oscila. Agora eu tenho 2 meses em que a rentabilidade ela é menor do que o que eu estou sacando. Então, agora eu estou sacando 0,46, sacando não, desculpa, estou sacando, o saque é fixo, 0,50, eu tive rentabilidade de 0,46, e aqui eu saquei 1.510 e só tive de rendimento 1.389. Mas como eu fui guardando aqui, né, fui gerando uma sobra, porque eu estava sacando abaixo, nesses meses de rentabilidade baixa, meu patrimônio foi para 301.900, quase 302. E no quarto mês em que a rentabilidade é negativa, eu saco aqui 1.509 e ainda tenho uma perda de rentabilidade de 452. Mas ao final de 4 meses, eu saquei aqui mais de 6 mil reais e ainda continuo com um patrimônio maior do que o inicial lá de 300. Se eu tivesse ciclos contínuos, né? Então, assim, se no quinto mês voltasse a ser 0,75, depois 0,95 de novo, 0,46 de novo e tal, se eu tivesse ciclos contínuos dessas 4 rentabilidades, no final do ano eu teria uma rentabilidade de 6,20, tá? Eu vou guardar essa informação aqui para o próximo slide. No cara da opção 2, acontece o contrário, né? Ele está sacando um pouco mais. Então, 0,70 de 300, ele está sacando 2,100. É mais que os 1.500. Mas aí vocês têm que analisar, de novo, a sua estrutura de orçamento. 100% do seu orçamento doméstico depende desse benefício. Você também tem que fazer a gestão disso. Só que rendeu 0,75. Então, no primeiro mês, você rendeu um pouquinho mais do que você sacou. Né? Então, no final do primeiro mês, 300.150. No segundo mês, também. 0,95 é maior que 0,70 que você vem sacando. O seu patrimônio final é de 300.900. Só que você não gerou ali uma folga tão boa para os próximos 2 meses que a rentabilidade caiu um pouco, né? 0,46, 0,15. Então, no final do quarto mês, na opção 2, eu não tenho mais os 300 mil, eu tenho 297. Quem aqui está certo e quem está errado? Ninguém. Tá? A gente não está dizendo que você tem que sacar mais ou tem que sacar menos. O que a gente está dizendo é que você tem que ter consciência, conhecimento, você tem que... as suas ações, elas têm que ser conscientes. Então, assim, não tem nada de errado você sacar mais que o seu rendimento, mas você tem que ter consciência que você está adentrando ao principal e que você tende a receber, ao longo do tempo, menos, mesmo continuando com 0,70, e o seu saldo está se exaurindo. Ainda que se a gente colocar aqui inflação, o seu poder de compra está decaindo. Então, no próximo slide, a gente faz um exercício, obrigado, Mai, de como é que isso acontece numa progressão linear, vamos dizer assim. Então, o cara que vinha sacando
0,50, naqueles ciclos contínuos, naquelas 4 rentabilidades se repetindo, em 20 anos, ele vai estar sacando os mesmos 1.500. Mas ele vai continuar com os 300 mil. Então, depois de 20 anos, ele ainda tem 1.500 para sacar. E se ele vier a falecer, ele ainda tem 300 mil aqui para fazer a gestão de patrimônio na família dele. O cara que vem sacando 0,70, ele começou sacando 2.100. Depois de 20 anos, ele só está conseguindo sacar 1.300. Então, assim, é como se a renda dele tivesse caído R$800. E o patrimônio dele caiu quase que pela metade. Ele tinha 300, hoje ele tem 186. Eu não estou considerando aqui, tá, gente, inflação, porque ia complicar um pouco o cálculo. Mas o que a gente está querendo dizer é: faça a gestão do seu patrimônio. Então, assim, compara o seu patrimônio de dezembro com dezembro do ano anterior. Fala, eu saquei mais, meu patrimônio está maior, menor. De novo, a gente não está dizendo que tem aqui uma coisa errada. E esse percentual, da mesma forma que você pode migrar de perfil, você pode alterar esse seu percentual ao longo da vida. Então, assim, tive uma despesa médica alta, parcelei no cartão e eu vou fazer um saque maior aqui nesse período. Depois você volta para um percentual menor, enfim. Então, o que a gente está tentando esclarecer para vocês, que era uma necessidade de atenção que no plano anterior não tinha tanto, você precisa estar atento à sua rentabilidade. A sua rentabilidade depende diretamente do perfil que você escolhe e da continuidade do seu benefício e do seu saldo, do seu patrimônio, também depende da sua escolha aqui no percentual de saque ou no valor fixo, que na verdade é só uma outra forma de falar a mesma coisa. Se você tivesse travado aqui R$1.500, ao invés de travar o percentual, a situação seria muito próxima da que eu estou colocando aqui na opção 1. Acho que é isso, Mai. Obrigada, Anderson. Vamos falar agora um pouquinho do que temos de novidades aqui para 2022. Uma nova proposta, né, no regulamento do Plano Energias. Lembrando que essa proposta ainda não está aprovada pelo nosso órgão fiscalizador, que é a Previc, mas aqui eu trouxe algumas novidades nesse novo regulamento, que entrará em vigor assim que a gente conseguir essa aprovação, tá? Esperamos que essa aprovação saia nos próximos dias, né? Nas próximas semanas, mas claro, vai depender do nosso órgão fiscalizador. Então, assim que eles aprovarem, aí sim a gente conseguirá aplicar as novas regras. Aqui eu trouxe as principais, apenas algumas para vocês conhecerem. Essas são as regras que mais afetam os assistidos, né? Que mais tem a ver com a situação desse público aqui na nossa live. Então, a primeira delas é quem são os seus beneficiários, tá? No regulamento atual, beneficiários, ou seja, aquelas pessoas que vão receber um benefício de pensão por morte após o seu falecimento, são aquelas pessoas que o INSS reconhecer, ou seja, pagar esse mesmo benefício de pensão por morte. Já na nova proposta, a gente traz a opção de você escolher quem são seus beneficiários. Então, você poderá indicar qualquer pessoa para receber o seu saldo de contas após o seu falecimento. E, inclusive, você também poderá indicar um percentual para cada beneficiário que você quer que receba do seu saldo de contas. Caso você não indique nenhum beneficiário, ou se você não tem nenhum beneficiário, o seu saldo será pago da forma que é hoje, ou seja, se você não indicou, a pensão por morte será paga aos beneficiários que estiverem recebendo essa pensão no INSS, e caso você não tenha nem indicado nem beneficiários que estejam recebendo no INSS, o seu saldo remanescente será pago aos herdeiros legais. A opção de escolher se você quer receber o abono anual.
É mais uma forma que a gente vem falando aqui com vocês, que o Anderson explicou muito bem, de você gerenciar o seu patrimônio, tá? Então, atualmente, no regulamento vigente, esse abono anual, esse valor extra é pago em dezembro, junto com o seu benefício de dezembro, então você praticamente recebe em dobro em dezembro, e esse valor em dobro, ele é abatido do seu saldo de contas, tá? Então, se você não tem a necessidade de receber em dobro, para você não faz sentido você receber aquele valor, você vai poder escolher que você não quer receber esse valor em dobro e assim poupar o esgotamento do seu saldo de contas, tá? O próximo item é a solicitação de antecipação de benefício, que é o saque de até 25% para pensionistas. No regulamento atual, hoje vigente, ele não permite o saque para pensionistas. Somente o assistido pode solicitar o saque de até 25%. Na nova proposta, vai ser permitido esse saque de até 25% se o assistido já não solicitou na totalidade. Então, por exemplo, no momento da aposentadoria, o assistido solicitou 10% do benefício como antecipação, e faleceu. Então, foi concedida a pensão. Então, a pensionista, os pensionistas, os beneficiários indicados poderão solicitar os 15% restantes como antecipação do benefício. Outra novidade é a renda por percentual de saldo, que atualmente você pode sacar de 0,1% até 2,5% do seu saldo, e na nova proposta, esse valor mínimo passa a ser 0, tá? Também vai de encontro muito na questão do recebimento ou não do abono anual, tá? Então, é uma forma de você também, se dá naquele determinado mês não fizer sentido aquela renda extra da Enerprev, vocês podem solicitar o recebimento de 0, ou seja, vocês não vão receber nada e assim proteger o seu patrimônio. Vocês conseguem planejar o patrimônio, o recebimento desses seus benefícios ao longo da sua vida como participante, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pode dar um exemplo: se o participante assistido volta a ter uma renda, né, volta a trabalhar, então ele vai estar recebendo um salário, então não faz sentido ele receber um benefício como aposentado pela Enerprev. Então, ele pode solicitar 0% e assim poupar, deixar o seu saldo rendendo, rentabilizando, e a partir do momento que ele precise novamente dessa renda, aí ele solicita novamente o recebimento da sua aposentadoria. E a próxima novidade, que acho que também vem de encontro com todas essas melhorias, é a alteração de renda a qualquer momento. Então, atualmente, vocês podem alterar a opção de renda ou alterar o percentual, o valor, o prazo que vocês recebem, semestralmente, que é no mês de junho e dezembro de cada ano, e a partir dessa aprovação regulamentar, vocês vão poder solicitar isso a qualquer momento. Então, vocês vão conseguir gerir o patrimônio, o recebimento do seu benefício com muito mais facilidade. Aos portadores de moléstia grave também temos uma boa notícia, que poderão solicitar valores de benefício acima das regras de cada opção de renda. Então, por exemplo, na renda de percentual sobre o saldo, que o percentual máximo de saque é de 2,5%, quem for portador de moléstia grave, comprovar essa condição, poderá sacar além dos 2,5%, né? Eventual necessidade. Claro, a gente entende que uma pessoa com uma moléstia grave tem um custo mais elevado, muitas vezes para tratamento dessa doença, então às vezes há necessidade de conseguir sacar mais o seu patrimônio, mas também fica um ponto de reflexão que quanto mais você sacar, quanto maior for o seu benefício, mais rápido o seu saldo irá se esgotar. Então, precisa ficar atento ao gerenciamento do seu patrimônio. Aos beneficiários também de pensão por morte, no regulamento atual, a gente sabe que é muito comum, às vezes, a pensão por morte ser paga a mais de um beneficiário, e no regulamento atual a gente tem uma trava. Então, todos esses beneficiários precisam entrar em consenso em qual opção de renda e o perfil de investimento que eles querem investir.
Já a nova proposta, a gente segrega essa opção, então cada beneficiário poderá optar por uma opção de renda e perfil de investimento que ele quiser. E por fim, mas não menos importante, em todas essas melhorias, né? Mais uma novidade na gestão do seu patrimônio é que vocês poderão trazer recursos de portabilidade, através da portabilidade, que vocês tenham em outras entidades, sejam elas abertas, como um PGBL, um VGBL, ou fechadas como Eneprev. Então, se você tiver recursos em outros planos de previdência, vocês poderão trazer esses valores para o Plano Energias do Brasil, através da portabilidade, para que possam aumentar o seu patrimônio, possam aumentar o valor do seu benefício ou fazer com que esse patrimônio dure por muito mais tempo. E da mesma forma, também vocês poderão fazer aportes de contribuições ao plano também para aumentar o seu patrimônio e vocês poderem gerenciá-lo da forma que quiserem, tá? E para suportar todas essas novas regras, a gente também está trabalhando numa nova área restrita, uma área com muito mais informações. Ela terá também possibilidades de vocês fazerem solicitações, tá? Então, por exemplo, a gente vai permitir atualização cadastral dos seus beneficiários, vocês conseguirão consultar os contra-cheques, a evolução do seu saldo de contas, em qual perfil de investimento vocês estão, a rentabilidade de cada perfil, terá campanhas também, a de campanha de perfil de investimento, que ainda ela vai continuar sendo semestral, tá? E a campanha do abono, onde vocês vão optar se vocês querem ou não receber esse pagamento em dobro em dezembro. Alteração de renda também, que vai passar a ser mensal, então vocês poderão também realizar pela nova área restrita, solicitações de boleto para aportes de contribuições, informes de rendimentos, de contribuições e solicitação de empréstimos. Ou seja, uma gama de informações, de facilidades, para que vocês possam cada vez mais gerir da melhor forma o seu patrimônio e o seu benefício. Então, a nova área restrita, a previsão é mais para o finalzinho do segundo semestre de 2022. Já a alteração do plano do regulamento do Energias, a gente espera que nas próximas semanas a gente já tenha alguma novidade, tá? Mas fiquem tranquilos que qualquer novidade na aprovação regulamentar ou essas funcionalidades na área restrita, vocês serão previamente comunicados, vocês sempre receberão os nossos comunicados informando do andamento desses processos, tá? Por isso também reforço aqui para a gente manter, a importância de vocês manterem o cadastro de vocês atualizados aqui na Eneprev, para que vocês possam receber todos esses comunicados e não ficar de fora de nenhuma comunicação que a gente faça sobre o andamento desses processos, tá? Encerramos aqui nossos pontos. Quero agradecer ao Anderson pela belíssima apresentação, obrigada. Espero que a gente tenha conseguido explicar como funciona o plano, recapitular as diferenças do plano que vocês estavam mais acostumados, que era o PISAP Bandeirante, para um plano mais moderno, mais flexível, que é o Energias do Brasil. E agora abriremos um espaço aqui, não sei se a gente tem perguntas recebidas, de dúvidas. Leonardo, bem-vindo, te chamo aqui você para participar com a gente recebeu alguma pergunta, como estamos? Bom dia, Mali, bom dia, Anderson, tudo bem? Sim, nós temos uma pergunta do Maurício, tá? Que na verdade é até uma oportunidade para a gente poder falar um pouquinho a respeito das divulgações e orientar os nossos participantes, né? Principalmente o nosso público aqui dessa live que migrou, né, do plano PISAP para o Plano Energias do Brasil. Quais são as ferramentas disponíveis, né, relacionadas à comunicação para que eles possam fazer o acompanhamento, né, rotineiro das informações do seu plano, tá? Então, eu vou iniciar aí pela pergunta do Maurício e eu mesmo vou esclarecer aonde que ele vai poder encontrar essa informação e vou depois fazer apenas alguns lembretes, tá ok?
Bom, o Maurício nos pergunta inicialmente o seguinte, ele está perguntando, ele diz o seguinte, a posição do capital investido, no caso do Fix 30, perfil Fix 30, é possível destacar o capital investido e os rendimentos conseguidos? Então, eu fazendo uma tradução, né, da pergunta dele, o que eu relembro, o que é muito importante dizer? A partir de uma reformulação promovida pela área financeira, foi estruturado um novo relatório que chamamos de relatório gerencial, que é um relatório divulgado mensalmente, juntamente com um outro comunicado que é a rentabilidade das cotas, né? A rentabilidade das cotas do plano, a rentabilidade dos perfis de investimentos. Então, essa divulgação ocorre aonde? Em nosso site. Então, se os nossos participantes entrarem logo na home, na página principal do site, e deslizar um pouquinho, eles vão ver lá um menuzinho chamado assim, os mais acessados. E vai poder clicar ali, na abazinha de rentabilidade, já vai entrar no Plano Energias do Brasil, que é o plano a qual ele é vinculado, e ele vai identificar lá o relatório gerencial. Esse relatório gerencial, ele tem as informações de todos os planos, mas vamos aqui se ater ao Plano Energias do Brasil. Quais são as informações que constam nesse relatório? Além de, novamente, né, os destaques relacionados às rentabilidades dos perfis de investimento, nós temos a demonstração, tá, da composição de cada perfil, certo? Com os seus resultados, ok? O patrimônio, tá? E isso de forma mensalmente. Tá? Então, você tem lá destacada as rentabilidades, quais são os rendimentos conseguidos, enfim, todos esses valores. Além disso, o que é fundamental também explicar? Aonde que ele pode acompanhar o saldo individual dele, tá? Essa informação, neste momento, ele pode ser feita através do acompanhamento mensal do saldo de contas que é demonstrado no contra-cheque, que é enviado a todo mês, certo? Então, quando a gente fala de rentabilidade de investimentos, composição, né, composição dos fundos e as rentabilidades mensais e comparativos, a gente fala relatório gerencial, que é divulgado mensalmente. Quando a gente fala que nós temos aqui a questão do patrimônio individual e como isso vai progredindo durante o tempo, nós estamos falando neste momento daquela informação divulgada lá em saldo de cotas no contra-cheque, tá? E Maili, e aqui buscando até esclarecer junto com essa novidade que você nos colocou, né? Que é esses aprimoramentos que vão constar na nova ferramenta de atendimento, ele também vai poder acompanhar essa rentabilidade, essa evolução do saldo patrimonial dele mensalmente lá na área restrita dele. Tudo bem? Então, relacionado às rentabilidades, a composição dos fundos, como ele perguntou, e quais são as rentabilidades, relatório gerencial, e na questão do patrimônio, neste momento no contra-cheque dele, e em breve lá no novo sistema que está sendo implantado. Tá? Além disso, pessoal, o que eu também gostaria de alertá-los, tá? A importância de a gente acompanhar as divulgações mensais da entidade, passando um breve número para vocês aqui. Só no primeiro trimestre já foram quase 80 comunicados que foram elaborados aí sobre diversos temas, imposto de renda, né? Como a pessoa poder obter o seu comprovante de rendimentos, orientações a respeito do plano, né? Enfim, diversos temas. E o que é muito importante, até mesmo para poder reforçar aqui as informações prestadas pela Marli. Assim que nós tivermos a aprovação das regras, as novas regras do Plano Energias do Brasil, nós vamos também disponibilizar a todos os participantes desse plano um novo material orientativo. Ele vai ser composto por uma cartilha, né, onde você tem dicas, né, dessas regras, alguns esclarecimentos, tá? E entre outras informações que vão permitir que vocês possam fazer aí um entendimento mais assertivo das regras. Além disso, pessoal, no final do mês de abril, nós estamos aí fazendo a divulgação do nosso relatório anual de informações, tá? É um documento muito completo, que tem todas as informações da entidade, mas é muito interessante vocês poderem acompanhar, porque ele também faz, tá?
ele demonstra todas as informações de investimentos, ele fala sobre as cotas, faz um pouco do cenário, o que isso impactou, certo? É um documento onde a Enerprev exerce toda a sua questão de transparência com os participantes, divulgando tudo que é preciso para que ele tenha as informações necessárias do seu plano, ok? Então, basicamente, com relação à pergunta do Maurício, ela foi respondida aqui, e essas orientações complementares a respeito, né, das nossas divulgações, tá? Marli, eu queria te fazer uma pergunta. A gente falou um pouquinho de rentabilidade, né, de investimentos, e no Plano Energias do Brasil, isso também nos traz uma outra atenção com relação aos perfis. Você poderia esclarecer para a gente quando é que vai ser a possibilidade para aquele participante que quiser alterar o seu perfil de investimentos, quando que ele vai poder fazer isso? A campanha de perfil de investimentos atualmente e com a nova regra não mudam, tá? A perfil de investimentos continua sendo semestral, então nos meses de junho e dezembro de cada ano, os participantes poderão realizar a troca da opção de perfil de investimento, tá? Então, mesmo com a nova proposta regulamentar, os prazos continuam sendo os mesmos para as campanhas de perfis de investimento, tá? Ótimo, Eli. Então, assim, nós vamos ter a possibilidade das pessoas alterarem o percentual de recebimento mensalmente, né? Exatamente. Com a alteração do plano, ainda não, certo, Maria? Ainda não. Alguém lá não vai poder, vai ser depois da nossa divulgação. Mas a alteração do perfil, ela continua semestral. Exatamente. Bom. Leonardo, a gente tem mais uma pergunta aqui do Maurício, que eu acho legal também esclarecer, tá? Que ele coloca... Pode falar. Uma coisa mais. Ainda complementando o que o Léo colocou, só lembrar os participantes que a gente está trabalhando numa ferramenta, né, num novo sistema para o segundo semestre, onde ele vai conseguir ter no extrato mensalmente quanto foi essa rentabilidade agregou no saldo dele, né? Então, quando ele tiver o novo extrato, que é uma ferramenta que nós já temos conhecimento, mas ainda não está disponível para o participante, que é uma implantação que a gente está fazendo ainda, ele vai ter exatamente isso que ele quer aí, essa ferramenta que ele precisa, no extrato que o Léo comentou, todo mês ali quanto a rentabilidade se traduziu em mais dinheiro no saldo dele. Acho importante ele ficar de olho nisso, porque vai vir ferramenta nova aí também, né? Ótimo, Anderson. Muito obrigado. Agregando valor, sempre. Então, Mali, vamos aproveitar uma outra pergunta do Maurício, pergunta realmente bastante importante, e eu vou fazer para você. Ele está perguntando se ele pode aportar capital no plano, se existe um valor mínimo e máximo, e eu vou até complementar aí como ele faz isso, Mali. Maurício, muito obrigada pela pergunta, tá? Na verdade, essa possibilidade vocês vão poder fazer assim que houver a aprovação desse novo regulamento, tá? Então, quando a Previc, que é o nosso órgão fiscalizador, realizar a aprovação dessa nova proposta, aí sim vocês vão poder aportar dinheiro no plano através de solicitações de boleto, ou se vocês também tiverem outros fundos de previdência, portabilidades abertas em banco, PGBL, VGBL, ou entidades fechadas como a Enerprev, vocês também poderão trazer esses recursos para o Plano Energias, tá? Ou então, e como que vocês vão poder fazer? Ou através de boleto, solicitando um boleto, você vai informar um valor e vai realizar o pagamento desse boleto, ou se for através da portabilidade, é necessário que vocês entrem em contato com a gente para a gente elaborar em conjunto um contrato de portabilidade. Esse contrato vai ser junto com a Enerprev, junto com a entidade, o plano que você tiver, a sua previdência, e após a elaboração desse contrato, aí sim, essa entidade de previdência trará os recursos aqui para a Enerprev, para o Plano Energias do Brasil, tá? Ótimo, Mali. Muito obrigado, tá, pelos esclarecimentos. Bom, Mali, da parte aqui, só para me encerrar, eu gostaria de fazer um reforço junto aos nossos participantes, né, que no caso de dúvidas, é muito importante que ele entre em contato com a Enerprev, né, nós, inclusive, nos prontificamos, tá, a fazer uma ligação
nós fazemos uma agenda para poder prestar o atendimento necessário que ele possa obter os esclarecimentos das suas dúvidas, certo? Então, assim, a Enerprev sempre vai estar disponível, tá? Para que possa esclarecer as dúvidas dos nossos participantes. Então, por isso, a gente está realmente nos colocando à disposição, tá? Para que a gente contribua aí com a gestão do participante relacionada aí ao seu patrimônio e ao seu plano de previdência. Então, é isso, Maili, da parte encerra, tá? Eu desejo aí a todos um bom feriado, certo? Oi, Maili. Oi, Anderson. Fala um pouquinho também do nosso RAI que a gente vai publicar. Participantes como o Maurício aí, que acompanham de perto a gestão de plano e está sempre buscando onde pegar algumas informações, acho que vale a pena, né? A gente falar o que anualmente publicamos um relatório, por favor. Como ele é um produto seu, à vontade. Perfeito, Anderson, eu te agradeço. O relatório anual de informações, Anderson e Maili, ele é um documento muito importante, tá? Embora vamos confessar, entendemos que ele poderia ser mais consultado pelos nossos participantes, mas aqui, inclusive, eu faço o reforço de um convite para que eles possam conhecer. Além de informações, né, institucionais da entidade, mostrando estatísticas de evoluções patrimoniais consolidadas, ou seja, do todo, dos seus participantes, ele contém todo o detalhamento das vidas de cada plano administrado pela Enerprev, tá? Além disso, ali está de uma forma muito transparente, tá? A demonstração, né, aqui na parte do que a gente está dizendo, das rentabilidades da cota, como eu disse, uma análise do que impactou isso, né? Você também tem a demonstração dos custos da entidade relacionada à parte administrativa, à parte de gestão dos seus investimentos, além do balanço. O relatório anual de informações, ele contém todo o balanço. E o que você tem no balanço? Você tem todas as informações contábeis, você tem todo o raio-x da entidade com relação à administração de seus planos de previdência. Então, e destacando, né, esse é um documento que ele reflete a vida da entidade. Então, assim, aproveitando antes esse reforço, a gente faz aí o convite. O documento ele deve ser divulgado até o dia 29 de abril, tá? Essa divulgação ela acompanha de envios de comunicado aos nossos participantes. Então, a gente aproveita e faz esse convite para que eles possam consultá-lo. E, assim como para outros assuntos, a gente fica à disposição para eventuais esclarecimentos. É isso, Anderson. Muito obrigado. Maili, muito obrigado. Eu volto a palavra para vocês. Bom dia a todos, então, né, mãe? Pois é, então, acho que a gente encerra aqui nossa live. Reforçando, né, o que o Leonardo disse, se vocês tiverem ainda alguma dúvida que a gente não tenha conseguido esclarecer aqui durante o nosso evento, vocês podem entrar em contato com a nossa central de atendimento através do e-mail atendimentoenerprev@edpbr.com.br ou através do nosso telefone 0300 313 0013, que teremos o maior prazer em respondermos. Então, obrigada mais uma vez, Anderson, Leonardo, obrigada pela parceria, pela ajuda nessa live. E agradeço novamente a todos os nossos participantes. Muito obrigada, tenham um ótimo dia e até a próxima live. Tchau, gente.